Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Band Entrevista. O programa de hoje promete ser inovador. Afinal das contas, vamos falar de startups, essas empresas que buscam inovação em qualquer ramo de negócios, com modelos que possam se repetir e gerar um grande lucro em curto espaço de tempo. Mas quais as tendências do mercado? Onde, como investir, ou melhor, como atrair investidores a uma ideia inovadora? Bom, esses são alguns dos assuntos que nós vamos discutir com os nossos convidados. Hoje no programa, Carlos Magno, administrador de empresas com MBA em gestão empresarial, mestre em gestão e desenvolvimento regional, especialista em liderança, programação neurolinguística e desenvolvimento urbano. Ele pertence à startup Vale do Paraíba, trabalha em São José, em Taubaté e na região. Também conosco o André Narciso, CEO da Quero Educação, a principal plataforma de serviços para o mercado educacional da América Latina. Engenheiro eletrônico, entrou na Quero em 2014, na Quero Educação, empresa que foi fundada 2 anos antes e hoje é detentora do Quero Bolsa, do Quero Pago, é sediada em São José dos Campos e tem escritórios em São Paulo e Fortaleza, e já conta com mais de 650 colaboradores. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa, mais uma semana. Obrigado, Elcio, pela presença. Obrigado aos nossos convidados. Eu queria começar sabendo como é que está essa história de startup hoje na fila do pão. Ela está no começo, ela está na crescente, ela está no auge, ela já está na decrescente, já que hoje é a palavra da moda. Começo pelo Carlos. Bom, com certeza, né, esse tema das startups ele vem ganhando espaço cada vez mais, né, não só na mídia, mas ele vem chegando também até aquela classe da população que não tinha acesso ainda à comunicação, a uma série de outras informações. O conceito ele é muito difundido hoje já nas universidades e nós temos aí a comunidade como um todo participando muito mais ativamente desse processo de criação das startups, né? Então, a gente teve aí um surgimento desse conceito no Brasil aí, logo na virada do século XXI. A gente tem aí por volta do ano 2000, 2005, a gente deve ter tido aí um aparecimento muito mais forte, né, desse conceito, e as pessoas vêm buscando cada vez mais entender o que significa, né? Então, esse conceito de startup hoje, ele parte de uma ideia, né, que normalmente deveria ser construída para que as pessoas pudessem testar produtos novos, né, num cenário de extrema incerteza. E a gente tem aí hoje, né, principalmente na nossa região metropolitana do Vale do Litoral Norte, bastante movimento tentando incentivar e estimular, né, o surgimento de novas startups. Eu sou voluntário de um programa também da Techstars, onde a gente realiza projetos, né, no sentido de proporcionar às pessoas da comunidade participação nesses eventos e para que eles possam aprender a construir esses projetos sendo mentorados, né, por pessoas que já trilharam nessa jornada da startup, e assim a gente consegue disseminar melhor, né, esse conceito e essa cultura. Agora, esse conceito e essa cultura, André, queria que você respondesse, ainda tem muito espaço? O espaço é infinito para isso? Sim, acho que o legal da startup, eu acho que é justamente que não tem delimitação de fronteira aqui, né? Você consegue achar um problema para resolver em qualquer lugar que você olha. Então, acho que não tem, não vejo um limite para isso crescer, não. E uma das coisas que, até voltando a que estágio que a gente está, né, uma coisa legal que eu estou vendo no Brasil agora, é que está chegando investimento, né? Quando a gente volta aí 10 anos, né, no tempo, né, e fala de startup, no Brasil não tinha acesso a recurso para as startups fazerem. Então, até voltando menos tempo, 5 anos atrás, quando a Quero mesmo estava ali ainda nascendo, tudo, a gente contava nos dedos a quantidade de fundos de venture capital que tinham dispostos a investir no Brasil. Agora, a gente já tem um ecossistema recheado de aceleradoras, de fundos, recentemente o SoftBank, né, aportando 5 bilhões aqui na América Latina. Então, agora eu diria que o momento está muito bom, está muito promissor. Acho que chegou a hora das startups no Brasil. Aqui era um case de sucesso. São José é considerado por muita gente como um local, capital tecnológica do Brasil. Nós somos uma região privilegiada para esse tipo de investimento de negócio, de iniciativa. Como é que a gente está no mapa do Brasil? Eu vejo que a gente tem algumas vantagens competitivas, né? Eu até comparo muito o São José e o Vale, né, do Paraíba ao Vale do Silício nos Estados Unidos, né? Porque se você for ver o Vale ali, ele nasceu e ganhou muita força por algumas características muito boas. Era proximidade
de recursos de trabalho de mão de obra muito qualificada, né? Então algumas faculdades muito boas na Califórnia oferecendo recursos para eles. Uma distância que não era nem muito perto de São Francisco a ponto do custo de vida ser muito caro, mas não muito longe para ficar proibitivo. E uma herança de grandes empresas de tecnologia ali na região, que então já tinha essa cultura de tecnologia. E eu vejo tudo isso aqui no Vale. Então a gente tem a nossa herança de empresas de tecnologia mais tradicionais, né, as montadoras, a Embraer, que tiveram aqui. Então a gente tem essa herança de engenharia na cidade. A gente tem grandes faculdades oferecendo recurso. Aqui na Quero a gente contrata muitos engenheiros, não só do ITA, mas da Unifesp, da FATEC, de outras faculdades particulares aqui da região. E a gente, de novo, a gente está a uma distância legal de São Paulo, que não é tão caro empreender em São José, mas a gente está a 1 hora, é fácil fazer negócio com São Paulo. Então eu vejo um potencial muito legal em São José para trabalhar. E está começando a ter uma comunidade muito forte, uma comunidade muito ativa, né? Então a gente já vê algumas startups despontando aqui, não é só Quero, tem algumas outras aqui, Buzzer, Guichê Virtual, Quadro, Moneto, Justo, tem uma série de startups aqui despontando e começando a fomentar, acho que um ecossistema legal para se investir em startups. Agora isso precisa, Carlos, talvez fazer com que se unam mais as pontas que estão tentando desenvolver, e a gente tem aqui no Vale do Paraíba as universidades locais, Univap, Unital, a gente tem a Univap que tem um parque já mais desenvolvido, a Prefeitura de São José dos Campos que está agora trabalhando nesse sentido dentro do parque da cidade, tem o parque tecnológico, que eu acho que a mãe de todos é o maior. De repente, esse pessoal pode se desenvolver mais rápido falando mais? Como é que você vê isso? Bom, perfeito. De fato, né, existe bastante atores, a gente chama de players, né, nesse contexto do ecossistema da nossa região metropolitana. É fundamental, né, que haja uma comunicação, né, muito maior, muito mais efetiva entre esses atores, de forma a consolidar melhor esse ecossistema em termos de oportunidade, né? Então, todo grande ecossistema de empreendedorismo, inovação, tecnologia foi nucleado por grandes universidades ao redor do mundo, né? Se a gente for pesquisar isso, a gente vai verificar que todo lugar, toda região que prosperou muito no desenvolvimento de cultura de startup, essas regiões elas tinham, né, como centro ali grandes universidades. O próprio Vale do Silício, né, com Stanford. Né? Sim, com certeza. E aí quando você tem uma startup nascendo, né, com potencial aí de ascensão, essa startup ela vai precisar ser alimentada com diversos recursos, né? Não só o financeiro, mas também e principalmente o recurso da mão de obra qualificada, aquela pessoa que tem um domínio específico sobre áreas que talvez as universidades elas não tenham isso muito bem desenhado ainda dentro das suas grades curriculares, né? Então, essa comunicação, essa conversa das startups com as universidades, ela seria um excelente primeiro início de conversa para a gente incentivar e estimular cada vez mais a ascensão, né, desse ambiente. E a gente vai falar ainda aqui no programa um pouco mais sobre essa questão da formação da mão de obra para startup e da relação dessas empresas mais novas de tecnologia com as empresas tradicionais que estão aí no mercado. A gente vai ao primeiro intervalo comercial, em instantes a gente volta com o Carlos Magno, com o André Narciso. O assunto hoje são as empresas de inovação. A gente volta em instantes.